Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui na casa do nosso Senhor Jesus Cristo para dizer que Ele é grande, que Ele sabe de todas as coisas, é o Senhor que tem nos livrado, guardado de todo mal que tem acontecido nos dias de hoje. E desde já quero agradecer a todos que estão assistindo através desse canal, que Deus venha abençoar a vida de todos vocês, que a gente venha adorar a Deus verdadeiramente. Antes disso, a gente vai estar orando para dar início, para a gente estar no momento de louvor. Então, desde agora, a gente venha orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo Senhor ser bondoso conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor é grande e o Senhor é poderoso. O Senhor está no controle de todas as coisas que têm acontecido em nossas vidas, que têm acontecido no mundo inteiro. Muitos podem ver, Pai, o poder grandioso que o Senhor tem. Muitos têm adorado, têm encontrado o verdadeiro caminho que é o Senhor. Te entrego este culto na Tua mão, Senhor, os louvores na Tua presença, que ele seja adorado somente a Ti. Desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A gente vai estar louvando a Deus com uma canção, Eu Te Louvarei, Senhor. Adore a Deus, porque Ele é o único digno de ser louvado. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a Ti eu cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a Ti eu cantarei louvores. Louvores, 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 louvores. Presença dos anjos a Ti eu cantarei louvores. Presença dos anjos a Ti eu cantarei louvores.
Deus abençoe a todos nós. Que Deus venha falar através dessas canções em nossos corações. Uma música tão antiga, mas uma música que refere muito a Deus. Adorar a Ele em toda circunstância, em todo momento, né? Que a gente devemos ser um adorador por excelência. Um adorador que deseja entregar o melhor nosso para Deus. Que Deus venha receber todas essas canções, porque Ele é digno de todos os louvores. Então a próxima canção teve o seu título, Adorador por Excelência. Adore a Deus, creia que Ele é o melhor para nossas vidas. Quero dar o melhor de mim. Quero te oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero te oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência quero ser. Amém? A gente vê assim um adorador por excelência na presença do nosso Jesus Cristo. Neste momento já quero agradecer aqui a oportunidade e já passar a palavra para o nosso pastor,
que está trazendo a mensagem, que Deus venha usar ele profundamente esta noite. Boa noite, igreja, a todos que nos assistem, de onde você está. Lembrando que terça-feira, dia 30, a Segunda Igreja Batista em Córrego do Ouro completa 8 anos de igreja organizada, passando pessoa jurídica. E nós, ano passado, decidimos fazer a programação em setembro. Eu creio que, em nome de Jesus, em setembro, nós poderemos estar aqui junto com os irmãos, comemorando 9 anos da igreja fundada. Nosso aniversário vai ser de fundação e não apenas de, como fazíamos antes, 2 aniversários, de fundação e de organização. Então, em setembro, dia 11, nós estaremos fazendo aniversário de fundação. São 9 anos da igreja. Eu queria convidar você nesta noite para que nós pudéssemos estar pensando um pouquinho sobre tempos de incerteza. Vivemos tempos de incerteza. E o que fazer em tempos de incerteza? Eu queria pedir a você que abrisse suas Bíblias em Lucas 24. Vamos ler do versículo 13 ao 18, mas vamos discorrer todo o capítulo 24. Lucas 24, do 13 ao 18. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, e assentava-se para Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus lhe disse: quais? Parte A do 19. Quais coisas? Irmãos, nós estamos vivendo aqui um momento nesse contexto, 3 dias após a crucificação de Jesus, crucificação e morte de Jesus, todos os discípulos encontram frustrados, completamente frustrados, tomados por incertezas. Os sonhos, né, que tinham de uma caminhada tinha findado com a morte de Jesus, perdendo tempo, família, projetos de vida, sua reputação. Como as pessoas vão olhar para nós a partir de agora, como pessoas derrotadas, pessoas que foram enganadas? Esse sentimento norteava a vida dos discípulos, os seus corações. Pedro, arrependido de ter negado, sente-se culpado. Judas comete suicídio. Outros voltam para sua casa, para Emaús. Outros decidem pescar, voltar à vida interior. Em tempos de incerteza, irmãos, nós, primeiramente, muitos passos é tentar nos esconder, é tentar voltar atrás, às vezes desacreditado de tudo aquilo que viveu, dos projetos de vida que tinha, e vivemos tempos de incerteza. Muitas pessoas estão vivendo esse momento de não ter mais convicção daquilo que realmente quer, daquilo que realmente pensou, dos seus projetos de vida, os planos que tinham. Essa situação que os discípulos estão vivendo agora. E, meus irmãos, e era só o 3º dia. A promessa que Jesus tinha para os discípulos, que ele tinha deixado para os discípulos, que no 3º dia ele ressuscitaria. Mas era só o 3º dia. Começando pela manhã, alguns discípulos já tinham tido uma experiência, as mulheres que tinham ido ao sepulcro visitar Jesus, no encontro de Jesus lá. Pedro e João olham, também são encontros de lençóis de Jesus. Os discípulos se reúnem, os 11 se reúnem em Jerusalém. Agora Cleopas,
outros discípulos que estavam agora já também no caminho de certeza, voltando para sua casa, decide sair de Jerusalém, voltar para sua casa, voltar para Emaús. Acabou, o sonho desfeito. E os ensinamentos de Jesus, né, com todos os ensinamentos dos profetas, a palavra de Jesus apontava para o acontecimento a partir do terceiro dia. Mas o nosso coração ansioso, que muitas vezes não deixa a gente perceber, questão de tempo. A ansiedade muitas vezes tem tomado nosso tempo de pensar, de colocar os pés no chão, de esperar, de ver com que as coisas que Deus preparou para nós está além do nosso tempo, de acharmos que demorando muito ou está sendo muito rápido. Os discípulos agora, nesse terceiro dia, já estão preocupados. Mas, só que Jerusalém, considerado um lugar de paz, está acontecendo um grande alvoroço em Jerusalém. Tanta informação dos sacerdotes, informação dos gregos, dos soldados, que por esse momento já dizia que alguém tinha entrado, e a maior mentira da Bíblia, que os soldados tinham dito que alguém tinha entrado, os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Outras informações acontecendo, que Jesus estava morto mesmo. A cabeça dos discípulos estava a mil. Irmãos, tanta informação. E muita informação torna-se desinformação. Muita informação não informa ninguém, mas desinforma. E quando isso acontece, irmãos, a nossa mente fica sem entender muita coisa. Os nossos olhos, eles não conseguem capturar a verdade ou apurar a verdade. A gente não consegue ver. A gente não consegue ver além dos nossos olhos o que está acontecendo. A figura, a cena que restava no coração daqueles discípulos era a cena da cruz. Jesus está morto. E tanto se falava em morte de Jesus na época. Acabou. A nossa mente começa a projetar aquelas imagens que os nossos olhos capturam. E quando os olhos desses discípulos viam, era só frustração e derrotas. Somente frustração e derrotas. E aí vem a primeira palavra: melhor voltar para casa. É melhor não continuar mais. O sonho acabou. Então, você sai do cenário de crise, mas a crise não sai de você. Você tenta voltar para sua casa, tenta recomeçar, tenta ver outras oportunidades. Você sai do cenário que a crise está, você sai de Jerusalém, onde está o cenário da crise, vai para Emaús, mas só que a crise não sai de você. Ela está na sua mente. Emaús tem como significado lugar de águas quentes. De repente você pode olhar para a sua casa, um lugar de águas quentes, um lugar que pode te confortar de alguma forma, um lugar que pode trazer um conforto de alguma forma, mas só que essa crise continua na sua mente. Você saiu do local da crise, mas a crise continua na sua mente. Na década de 80, saiu uma música, não lembro quem cantava, mas ele diz que: "Ei, filho, fala para a mãe que a televisão me deixou burro demais." E ele dizia que tudo que a antena capta, o meu coração captura. Eu acho isso muito interessante, irmãos. Porque muitas vezes, irmãos, aquilo que nós enxergamos, ele não está apenas aquilo que nossos olhos veem, mas é aquilo que está no nosso coração. O nosso coração, os nossos olhos capturam uma imagem e a nossa mente processa essa imagem e registra, a ponto que a gente vê essa mesma situação um dia, a nossa mente identifica que situação é essa. Por isso que é muito fácil, quando a gente vê uma pessoa, a nossa mente relembra de onde a gente viu, como a gente viu, né, a circunstância que a gente viu essa pessoa, porque não foi nossos olhos que enxergou,
mas nossos olhos capturou uma imagem e a nossa mente processou essa imagem e nós conseguimos enxergar aquilo que nós vimos, aquilo que nós um dia precisamos conhecer. No momento de crise, nós precisamos lembrar, irmãos, das palavras de Jesus, ou da palavra de Jesus. O texto diz que eles, no mesmo dia, eles iam de Jerusalém para essa aldeia. Irmãos, aproximadamente 13 quilômetros que esses discípulos já estão andando, conversando com o outro. E o assunto do momento era só a morte de Jesus. O assunto do momento era só morte, era só morte, era só morte. O que tem acontecido em Jerusalém, a situação de Jerusalém. Eles estão saindo de Jerusalém, mas estão levando consigo o assunto de Jerusalém, conversando entre si, fazendo perguntas, preocupados do que está acontecendo, uns para com os outros. E é nesse momento de preocupação, nesse momento de falta de convicção, de angústia, Jesus aparece. O versículo 14 diz que eles iam falando entre si tudo aquilo que tinha sucedido. Então a mente deles estava voltada naquilo que tinha sucedido. A mente deles não estava voltada nas palavras que Jesus tinha falado, mas estava voltada naquele momento, dali, dos 3 dias. Tudo que tinha acontecido era o assunto que tinha. Eles estão levando para a sua casa, estão levando de volta a crise, a situação da crise, o que levou à crise. E como esquecer isso? E eles andando falando entre si, versículo 15, diz que Jesus se aproxima deles. E o versículo 16, ele diz que, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. Irmãos, a mente deles estava tão focada na morte, na circunstância de Jerusalém, da cruz do Calvário, que eles não conseguem processar a imagem da pessoa de Jesus. Sabe por quê? Naquele momento eles estavam vivendo na sua mente um Jesus morto, um Jesus com o teu semblante caído, um Jesus com o seu sangue escorrendo pelo corpo, um Jesus com cabeça baixa, um Jesus morto. Os olhos deles só conseguiam capturar essa imagem. Agora Jesus parece de uma forma diferente, como eles. Eles não conseguem ver Jesus dessa maneira, porque os olhos deles estavam como fechados. Os olhos estavam fechados, irmãos, porque a mente estava fechada. Não sei se já aconteceu com você. Você está preocupado com alguma coisa, está procurando alguma coisa em casa, a sua mente começa a ficar tão fechada para aquela preocupação, você está com pressa, você quer achar aquilo que é importante, você não consegue enxergar aquilo. Você passa algumas vezes por cima daquilo que você quer e você não consegue achar, porque tua mente está focada em que eu perdi aquilo que era tão importante, eu não vou achar. Mas quando você para num lugar e tenta relembrar, faz todo o processo, você consegue enxergar aquilo de uma forma tão clara. E você olha e fala, poxa, passei por cima disso aqui e não vi. Se fosse uma cobra, até me morderia. Você fala isso, porque a tua mente está focada no não vou achar, ou não vou conseguir, e seus olhos não conseguem ver uma saída, seus olhos não conseguem ver, não capturar uma saída, capturar uma porta de entrada, num caminho de mudança. Essa era a visão dos discípulos. Seus olhos estavam como que fechados. Momento, irmãos, de incertezas. Os olhos nossos, eles se tornarão fechados para saídas, para oportunidades, porque nós estamos muito preocupados, irmãos, no momento da crise, no alvoroço que a crise está causando naquele momento. Nós não conseguimos ver nada além da visão da crise. Tira o teu foco da crise. Coloque seu foco em promessas. Tire o seu foco da crise, tire a crise da sua mente. Não olhe para ela. Sabe por quê? Você não vai conseguir ver nada importante no meio da crise, se sua mente estiver focada na crise. Seus olhos não vão capturar coisas boas no meio da crise, se você estiver focado na crise. Se a tua mente tiver a imagem da crise, a imagem da morte que a crise causa, a imagem da perda que a crise causa, a imagem do desgaste que a crise causa, a frustração que a crise causa. Se sua mente estiver focada para esse momento de crise,
Seus olhos não vão conseguir capturar nenhuma saída. Agora os discípulos começam a caminhar com Jesus e a conversa começa a acontecer. E o discípulo lhe pergunta: mas você é o único peregrino aqui em Jerusalém que não sabe nada disso? Você está fora do assunto, você está desconectado. Você está. Não tinha Zap, não tinha Facebook, Instagram, não tinha nada na época. Jornal, não tinha nada. Você não lê o jornal, você não ainda se conectou à mídia para você saber o que está acontecendo. Irmãos, as informações que as pessoas tinham eram informações que não acrescentavam nada na vida de Jesus. Porque as informações que as pessoas tinham, irmãos, eram informações praticamente mentirosas diante do que Jesus estava vivendo. Aquilo que aconteceu na vida de Jesus era para acontecer, mas é só que as informações demais tiram o nosso foco. Não reconheceram Jesus. A sua mente processava a associação da imagem de um Jesus morto. As imagens, irmãos, ela muitas vezes fala mais do que as informações que nós temos. A história da morte de Jesus, ela torna maior do que a ressurreição. O que eles viram, a cena da morte de Jesus Cristo no Calvário, tornou-se mais importante para eles do que o que Jesus tinha falado para eles a respeito da ressurreição. Se os irmãos observarem, né, o Marcos, versículo 16, a partir do 7 até o 8, vai falar sobre ali, que o anjo fala com os discípulos ali, mas ele não falou que ressuscitaria o terceiro dia. A respeito da ressurreição, sabe por quê, irmãos? Tinha uma ideia muito grande entre os saduceus que pregava contrário à ressurreição. E o que isso marcou na mente dele, ele não vai ressuscitar. O que se fala é tanto que isso não vai dar certo, não vai acontecer, e se perdeu a ideia da ressurreição de Cristo Jesus. Irmãos, tudo aquilo que os discípulos tinham ouvido durante 3 anos de Jesus, perdeu em 3 dias. Sabe o que é isso, irmãos? Nós chamamos de desinformação. Você construir informação na vida de uma pessoa é muito difícil. Mas para desinformar, irmãos, é apenas uma mentira. Desinforma tudo aquilo que você aprendeu ao longo do tempo da sua vida. Portanto, irmãos, Satanás tem trabalhado na mente das pessoas com uma palavra chamada desinformação. Você precisa estar desinformado sobre aquilo que está acontecendo. Que quando você está desinformado sobre aquilo que está acontecendo, qualquer mentira, isso passa a ser verdade para a sua vida. As palavras de Jesus, durante 3 anos, ele falava acerca da morte, sua ressurreição. Ele falava sobre isso, ensinamento de Jesus direto com os discípulos. Agora os discípulos esquecem. Irmãos, a cena da cruz mudou a convicção daqueles discípulos. O que eles conseguiam ver era a cena da cruz. Morte, 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 morte. Tristeza, tristeza, tristeza. Frustração, frustração, frustração. Só conseguia vir. Irmãos, o diálogo com Jesus mudou aquela caminhada. Só que o diálogo com Jesus mudou a caminhada daqueles discípulos. Jesus vai conversando com eles pelo caminho também. Agora Jesus faz parte dessa conversa. E Jesus começa provocando. Eu acho interessante Jesus, quando começa a conversar com alguém, ele sempre provoca as pessoas com questionamento. Pergunta diante de algum milagre: o que queres que eu te faça? Pergunta a mulher samaritana sobre a água, de beber.
ele sempre começa com uma pergunta. Ele pergunta: quais? Quais acontecimentos? E os discípulos começam falando sobre os acontecimentos. 19, ele diz: e eles lhe disseram: acho que diz a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Irmãos, eles têm a convicção da pessoa de Jesus. Eles têm a convicção do que Jesus fez. Não perderam a convicção de quem era Jesus. Mas só que eles não tinham mais crédito na pessoa de Jesus. Fez milagres, operou maravilhas, era dito pelos profetas, eles vinham remir Israel. Ele tinha essa convicção do que Jesus pregou, Jesus falou. Foi poderoso em obra. Tudo que Jesus fez para eles foi algo tremendo. Mas só que ele morreu. Acabou o crédito. Não tem mais crédito. Não tem crédito na palavra dele, porque ele morreu. Sabe por quê, irmãos? Experiências como essa tinham acontecido com outros homens também. Aconteceu com um homem chamado Teudas, que ele se levanta como libertador do povo de Israel também, mas ele morre, seus discípulos são dispersados. Lá em Atos 4, capítulo sobre Gamaliel, no conselho de Gamaliel, fala sobre esses homens. Ele fala sobre um outro Judas, também, que se levanta como libertador do povo de Israel, um revolucionário, e esse homem morre também. Seus discípulos se dispersam. Aí no conselho de Gamaliel ele fala sobre isso. E agora ele fala: Jesus é mais um que morreu. Seremos dispersados. Acabou a esperança para Israel. Irmãos, a frustração e a angústia tira a percepção daqueles discípulos. E andando com ele e não conheceu. Quantas pessoas, irmãos, que têm andado com Jesus, mas têm deixado com que as mentiras tome a convicção, tome os créditos de Jesus, tem até a convicção de Jesus é Salvador, mas não tem a convicção de Jesus como Senhor. Quantos andam com Jesus e não têm a convicção que Jesus é o Senhor da sua vida, mas acredito que é o Salvador? Acredita, mas não tem convicção do senhorio de Jesus sobre a sua vida. Foi uma grande pessoa. Muitos acreditam em Jesus como um grande filósofo, mas não tem Jesus como Senhor. Aqueles discípulos, irmãos, agora acabou o crédito de Jesus. Ele morreu, acabou. Sabe por quê? Porque a frustração tomou o lugar da sua vida. Muitas pessoas, irmãos, estão de mal com Deus, estão zangadas com Deus. Muitas pessoas abandonaram Deus, porque diante de alguns momentos de incerteza das suas vidas, eles acharam que Jesus abandonou, que Jesus não estava próximo, as coisas aconteceram com ele, ficaram frustrados com Jesus, e agora não gostam mais de Deus, não abandonam mais de Deus, mas não sabem que o plano de Deus está sendo cumprido, está sendo escrito, a história está sendo escrita. Jesus está andando com eles, está carregando no colo, mas ele não percebe, porque seus olhos não capturam mais a imagem de Jesus, porque a sua mente está cauterizada com um monte de mentiras do momento, um monte de notícias do momento, está enchendo a sua mente, e sua mente não captura mais, seus olhos não capturam mais a imagem de Jesus. A imagem da mente daqueles homens é de um Cristo, como eu falei no começo, morto, sem ação, numa cruz. Agora ele aparece diferente. Ele andava com eles e como eles. Um ser vivente, igual a eles. Um homem vivo andando com eles, igualmente a eles, conversando com eles. Ele não consegue capturar Jesus, a imagem de Jesus. Suas mentes estavam fechadas na cena da cruz do Calvário.
Sua mente estava cauterizada numa cena de morte e não de vida. Sua mente não estava aberta, estava cheia. Eles estavam levando a crise de Jerusalém para a sua casa. E sua mente estava cheia. Jesus, ele não tinha somente o corpo transformado, mas sua mente transformada. A diferença agora, irmãos, a gente não consegue ver Jesus, porque Jesus não estava preocupado com o que estava acontecendo, com o alvoroço de Jerusalém, com a situação que estava acontecendo no momento, porque ele tinha o controle sobre a situação no momento. Jesus tinha o controle da situação que estava acontecendo, porque ele já tinha falado com os discípulos o que ia acontecer, ele sabia o que ia acontecer, não foi pego de surpresa. Os irmãos lembram quando Jesus está na sua oração, lá no Getsemane? Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas se não for possível, que eu tome. Ele fala sobre sua morte com os discípulos diversas vezes. Ele sabia que iria passar por isso. Agora a sua mente está livre disso. A sua mente é uma mente agora liberta de alguém ressuscitado, de alguém transformado. Não era aquele corpo, aquela imagem que se via na cruz, mas era um Jesus diferente. Era uma mente diferente. Os discípulos não entendem a continuidade do ensino de Jesus Cristo. A cruz não era um obstáculo na vida de Jesus, na vida dos discípulos, no projeto de vida agora de Jesus, no projeto de vida dos discípulos. A cruz não era um obstáculo, mas era parte de um plano divino. Olha, irmãos, os momentos que nós passamos em nossas vidas, as crises existenciais que vivemos, os momentos de incertezas, ele não é um obstáculo para a sua vida, mas é uma parte do plano divino para a sua vida. As crises, as incertezas, é um momento que você possa crescer nelas. É sempre você não pode olhar para elas, você não pode absorver essa crise no seu coração, até a ponto que tome o lugar de Deus no teu coração. Se você fizer isso, você não vai ver saída. Mas quando você entender que as crises, os momentos de incertezas, elas são uma grande oportunidade para você absorver da palavra de Deus e viver tempos melhores, e ter certezas melhores, e ter uma visão melhor do que está acontecendo, e você sair da crise por cima. Nós precisamos voltar atrás. Nós precisamos voltar à palavra, porque a palavra de Deus ela traz mudanças de direção e atitude. As palavras de Jesus precisam trazer volta a um coração que arde. Olha o versículo 25. Desculpe, o versículo 32. E disseram um para com o outro: porventura, não ardia em nós um coração quando pelo caminho nos falava e quando abria as Escrituras? Nosso coração não ardia? Porque o versículo 25 a 27, ele diz o seguinte, e ele disse: honesto e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram? Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicando-lhes que ele se achava em todas as Escrituras. Jesus começa falando da palavra agora, Jesus começa abrindo a palavra, esclarecendo eles dentro da palavra, irmãos. A palavra de Deus agora começa mudando a direção na vida desses homens. Começa a mudar o trajeto de vida desses homens. Então a palavra de Deus traz mudança de direção e atitude. A palavra de Deus em Hebreus 4:12, ela diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra nas juntas e as medulas, vê até a divisão da alma. Irmãos, quando a palavra de Deus ela começa tocando, quando Jesus começa falando, a palavra começa a arder, começa a mudar o coração deles.
Jesus tirou o foco, irmãos, dos acontecimentos de Jerusalém. Ele tirou o foco. Ele trouxe o foco agora para a palavra de Deus. Ele trouxe agora o foco para os ensinamentos de Deus. As atitudes e direção começam a mudar na vida daqueles discípulos. E quando vai chegando próximo à aldeia de Emaús, aquele discípulo agora chama Jesus para entrar, para ficar com eles. A noite estava chegando e era muito perigoso viajar de noite. Agora senta, vai entrar com eles. E quando Jesus decide, ele chama Jesus para ficar com eles naquela noite. Agora Jesus toma alguma posição, e uma posição que me chama a atenção. Jesus chama aqueles discípulos agora para poder comer o pão para a ceia. Versículo 30 diz que: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Irmãos, qual o momento mais importante? A palavra tocou o coração deles. Agora, no momento de comunhão, esse momento de comunhão, irmão, marca a vida desses discípulos. Agora eles começam, porque, irmãos, agora Jesus tinha tirado o foco dos acontecimentos, o foco da perda, a frustração de sair do coração, porque a palavra de Deus limpou o coração dos discípulos. A palavra de Deus mudou o coração dos discípulos, quando Jesus começa a falar, lembrando das palavras dos profetas. Jesus tira o foco da crise e coloca agora a evidência nas palavras de Deus. Agora sua mente é liberta das crises, das incertezas. E a palavra de Deus agora começa a mudar a vida desses homens. E quando a vida começa a mudar, quando no momento da ceia, da comunhão, quando parte o pão e dá graças a Deus, o que acontece? Os seus olhos conseguem capturar a imagem de Jesus na mesa da ceia. Fazer isso em memória de mim. Jesus disse que ele ressuscitaria, ia para o Pai, e todas as vezes que os discípulos estivessem reunidos, lembrar daquele momento da ceia com Cristo. Lembrar do momento de comunhão com Cristo. Lembrar dos momentos bons com Cristo. E aí as coisas mudaram. Eles relembraram de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado ao longo da caminhada. De 3 anos. Sabe por que é importante nós estarmos na casa do Senhor, irmãos? É porque nós lembramos dos nossos momentos de comunhão. Nós lembramos dos momentos bons. A crise que você está vivendo, de repente, nesse momento, esses momentos de incertezas, começa a lembrar da palavra. Começa a ler a palavra, estudar a palavra de Deus, e vivencia a palavra de Deus. Lembra desses momentos bons de comunhão, estamos na casa do Senhor, você vai voltar diferente. Você vai ter outra visão da crise. Você vai ter outra visão do tempo de incerteza. Você vai perceber que esse tempo de incerteza, ele pode fazer você crescer em alguma área da sua vida. Os discípulos agora voltam para Jerusalém, mas voltam agora mudados para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém, mas voltam com a certeza que Jesus está vivo. Pode estar a crise que tiver em Jerusalém, mas Jesus está vivo, e isso que importa. E nesta noite, irmãos, eu quero trazer para os irmãos essa responsabilidade de voltarmos para a palavra. Nesse momento de crise que você está vivendo, nessa dificuldade que você está vivendo, eu quero chamar a atenção de você, porque você precisa agora de tomar uma decisão na sua vida. Não olhe para a crise que está à tua volta, nas incertezas à tua volta, mas olhe para Cristo agora. Olhe para a mudança. Olhe para o que Cristo quer fazer da tua vida. Agora Ele quer dar uma conversão. Emaús, lugar de água quente, não é tão importante como um lugar de paz. Jerusalém é lugar de paz. Agora volta para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém, reúnem com os discípulos, contam o que realmente está acontecendo. Vê o que realmente está acontecendo em Jerusalém. Jesus ressuscitou. Agora a notícia em Jerusalém é outra. Agora as coisas em Jerusalém mudaram. Jerusalém agora é um lugar de vida, não de morte. Jesus ressuscitou. O lugar de paz agora pega a paz. Jesus está vivo. Jesus está vivo, irmãos.
todas as mentiras caiam por terra. Todas as esperanças, todas as desesperanças, toda a frustração cai por terra. Todas as incertezas caem por terra, porque Jesus está vivo. Agora os discípulos estão alegres, estão reunidos, estão felizes. Pedro, agora, as suas incertezas de voltar atrás para pescar, de repente isso não faz mais sentido na sua vida. De repente agora, tudo aquilo que pensava, o medo que tomava conta, não toma mais, que Jesus está vivo. A promessa foi cumprida, o plano de Jesus continua. E nesta noite quero chamar a atenção de você, para que você possa estar identificando na sua vida o que seus olhos estão capturando. Se você está vendo só morte na sua frente, se está vendo só cena de morte na sua frente, você começa agora a colocar na tua mente a palavra de vida, a palavra de Jesus na tua mente, para que limpe a sua mente. Você começa a capturar coisas boas que Jesus quer te mostrar. Capture coisas boas que Jesus quer te mostrar, através da palavra de Deus, uma mudança de comportamento na sua vida. Leia a palavra, usufrua da palavra de Deus, da caminhar com Deus, da comunhão com Deus no partir do pão. Viva essa comunhão, esse relacionamento com Deus, que você não vai ter olhos para a morte da cruz do Calvário, mas você vai ter olhos para a vida em Cristo Jesus, um Cristo ressuscitado, um túmulo vazio, uma cruz sem Cristo, uma cruz vazia, um túmulo vazio, e uma nova oportunidade de vida, de relacionamento total com Deus. Viva a experiência marcante com Deus, que mude a sua vida, a sua trajetória, a sua caminhada. Senhor Deus, em suas mãos colocamos nossas vidas, ó Pai. Porque sabemos, ó Pai, que dependemos do Senhor. Ó Pai, em momento de crise, de incertezas, ó Pai, nós temos, ó Pai, a plena certeza que o Seu Santo Espírito, ó Pai, está nos conduzindo, está ao nosso lado, ó Pai. E agora, ó Pai, purifica a nossa mente com a Sua palavra. Purifica, ó Pai, a nossa mente com o Seu agir, com a nossa expectativa que temos do Senhor, ó Pai. E nunca não deixe que tire a convicção que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. A cruz não foi um obstáculo para impedir o plano divino, mas a cruz foi parte de um plano divino. Toma nossas vidas em Suas mãos, fortaleça a vida de cada um, ó Pai. E que em tempo de certeza, ó Pai, cada um de nós possamos ter certeza que o Senhor está vivo e tem o controle de todas as coisas nas Suas mãos. E te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe essa palavra, né? Que Deus venha falar profundamente em nossos corações. Que a palavra de Deus seja eficaz. Que ela venha ser vida para a gente, né? A palavra de Deus venha ser vida. E cremos que o Senhor, Ele é o Cordeiro que foi morto e reviveu. E sabemos que o Senhor hoje reina para sempre no trono de glória. Então a gente vai estar adorando a Deus com uma canção. E os irmãos meditem em oração, meditem na palavra de Deus, em tudo que tem acontecido. Qual será o objetivo de tudo isso? O que Deus quer falar aos nossos corações. Então, fique com essa pergunta aí para vocês. O que Deus quer para a minha vida hoje? Divino Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir.
Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons e trovões, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém? Que a gente venha sempre adorar a Deus. Vou estar passando a palavra ao pastor para ele fazer a oração, para a gente estar encerrando este culto.